Começando agora mais um vídeo de um corte super moderno que está na moda agora. Só que ele vai, além de ser um corte moderno, atual, né? Tá na moda. A gente vai fazer também ele numa linha Pix. Pix é quando você passa uma máquina, que você deixa ele em alguns pedaços menores. Então, esse é o detalhe que vai ser transformador nesse corte. Vamos usar a máquina aí número 2, tamanho dela número 2. Eu fiz praticamente toda a lateral, separando toda a lateral, porque com isso eu tenho uma limpeza maior, né? Eu poderia colocar 4 dedos, 5 dedos aí, não precisava chegar até o final, mas a cliente queria bem no alto mesmo. Eu trabalho com a maquininha, não uso navalha, com isso não há necessidade de você limpar demais, né? Porque corte feminino, às vezes você não há necessidade de usar navalha. Você com a maquininha de acabamento, você consegue fazer uma limpeza legal e com isso dá uns detalhes bem feminino. Um corte que eu fiz dos dois lados, você percebeu aí que dos dois lados eu separei, você percebe que ele está um pouco arredondado no alto da cabeça, né? Isso também para dar um diferencial que você vai ver agora. Por quê? Eu fiz esse leve arredondado porque depois eu contorno toda a extensão da nuca, passando ali aquela divisão ali do osso occipital. Então eu faço uma divisão diagonal, percebe que é uma divisão arredondada, né? Você percebe ali que ele vai se encontrar praticamente com a lateral. Ele praticamente cria um contorno, com isso dá uma limpeza também na nuca, deixando com menos volume. Quando você faz isso, muitos profissionais fazem e o cliente pede para tirar o volume. E dá, claro, quando prender o cabelo, né? Ele tem aí toda a nuca desfiada e a lateral também desfiada. Eu vou aproveitar e vou fazer uma linha diagonal para dentro, criando um bico na frente, para fazer uma linha meio Chanel. Um Chanel com long bob, né? Um Chanel com um bico na frente, bem legal. Então você percebe aqui os dois lados, eu deixei o bico bem grande, para depois criar mais detalhes. Então na parte de cima, eu fiz primeiro a base, né? Do long bob, do Chanel de bico, mas eu vou dar uma camada, eu quero deixar com bastante movimento, bastante desconectado. Quando você cria isso, você desconecta, você cria um movimento, cria uma leveza. Então eu estou usando com a ponta da tesoura, fazendo leves cortes picotados, dando um desfiado, fazendo aí, como se fala, né? Um grafilado, um degrafilado, e com isso você vai ter um movimento de camada, mas aproveitando todo o comprimento, aquele que eu fiz para ter um bico maior na frente. Vou tirar aí, só estou fazendo, dei uma torcida, mas é só para tirar mesmo o excesso, né? Porque ainda vou cortar bastante. Então foi só mesmo para criar esse detalhe. Você percebe que eu joguei para o meio, em direção ao occipital. Peguei a parte de cima, joguei para baixo, e a parte de baixo joguei para cima. Então você vê que tanto a parte de cima como a parte do comprimento ficaram maiores, olha lá, criou um bico. Mas entre esses dois meios, que é a entrada ali do osso occipital, no meio da coroa, né, a gente chama ali a coroa, ela ficou menor, bem menor, e com isso ela vai dar essa entrada, esse caimento da nuca, esse formato que a própria cabeça faz, né? E eu estou degrafilando também, tirando os excessos. Eu quero a nuca bem desfiada, bem leve, bem batida. O próprio desenho da cabeça já vai me dar esse formato, percebe? E eu vou jogar toda a parte da frente para trás, criando uma mecha única, né? Uma mecha guia única, uma mecha fixa, no meio ali da cabeça mais ou menos, né? Do occipital. Então toda a parte da frente eu joguei a parte de atrás para ele cair desfiado, aproveitando o comprimento. Eu faço primeiro o corte e gosto de secar bem para começar a trabalhar com a tesoura dentada,
né? Para tirar o volume, cortar mais um pouquinho, degrafilar mais. Porque depois que seca que você vê mais o corte, né? Então você percebe que você já tem toda a extensão do corte ali. Por isso que eu não saí batendo, não saí cortando. Eu deixo para fazer isso depois que seca. Porque aí você tem uma visão melhor da onde você tem que tirar mais ou não tirar. Porque tem isso também. Você pode tirar mais, mas também aonde não deve tirar. É importante que você seque, escove o cabelo. Então eu estou levando todo ele a 90 graus. Estou degrafilando, né, desfiando, tirando totalmente as pontas que ficaram lá, com bastante pontinha ainda, mas não deixando marcar. Aí a nuca eu vou dar uma limpada boa depois com a maquininha. E você vai contornando todo o mesmo corte, criando o mesmo corte, fazendo a mesma base. Não estou levando ele até lá o final. Aí você vê que eu vou usando a tesoura sem fechar totalmente, né? Eu vou simplesmente só com a tesoura semi-aberta. Percebe que ela não fecha totalmente. Ela vai só cortando sem marcação. Vou desfiar, desconectar, fazer uma textura leve para que a parte de cima fique suave. Posso usar a tesoura dentada também depois, para poder tirar bastante volume, mas nesse caso eu quero deixar bem comprido, tanto as laterais como também o topo da frente do franjão. Eu gosto muito dessa parte. Você pode jogar para os dois lados, percebe que tanto para esse lado como para o outro, eu tenho totalmente o bico da frente, que é o chanel de bico. A gente chama agora de Chanel Long Bob, né? Estou usando a tesoura dentada ainda para tirar esse volume da parte da nuca. Com isso eu consigo mais leveza, ele emborca mais. Então a tesoura dentada eu gosto muito de usar para dar leveza e tirar a marcação. Então lembre-se, toda vez que você cortar o cabelo, seque ele, deixe ele mais leve, para que você possa perceber toda a extensão com o corte que você pediu. Que a cliente, né, solicitou ou que você realmente gostaria de fazer. Percebe que eu vou com a tesoura dentada ainda no topo, como é que ele cai com mais leveza. Mas aí depois de corte pronto, a cliente ainda me pediu para tirar mais, aí desfiar mais no topo, tá vendo? Então eu não estou botando mais 90 graus somente na parte de baixo. Eu também estou levando ele ao alto e estou desconectando mais para que não fique tão pesado na parte do topo. Então ele vai ficar mais leve ainda, olha. Percebe que eu estou fazendo mecha móvel, vou desfiando, acompanhando toda a parte do topo da cabeça por uma mecha guia menor agora. Então botei menor e fui desbastando. Usando uma máquina de acabamento ainda, eu ia deixar a nuca desfiada, totalmente desfiada, mas a cliente também solicitou que eu deixasse ele mais limpinho, a nuca mais trabalhada. Então assim, depois do corte pronto, olha quanta coisa acontece, tá vendo? Olha como é que ele ficou mais alto, mais desconectado, mais à frente ainda continuou maior. Depois de secar, eu usei um spray fixador, só para dar uma fixada no cabelo, dar um volume. E aí você pode perceber que eu jogo para um lado, jogo para o outro, e aí você vê um cabelo mais leve, cabelo na moda, Chanel, um corte Chanel Long Bob. Serve para os dois lados e ao mesmo tempo você consegue ver um corte pix e um corte com caimento bonito, leve. Isso aí, Luca e fé para vocês.